Olá, meu nome é Mariana Correia, sou acadêmica de fonoaudiologia e membro do GECIS. Estamos começando o nosso segundo dia de simpósio e a palestra de hoje será sobre incontinência urinária, sendo ministrada pela Melissa Braz, que possui graduação de fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestrado e doutorado em engenharia da produção e ergonomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em saúde da mulher, aperfeiçoamento em terapia manual e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria. E pelo palestrante Guilherme Lance Mota, que possui graduação em medicina pela UFSM, residência médica em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestre em cirurgia pela URGS e professor assistente do Departamento de Cirurgia da UFSM. As dúvidas que surgirem sobre o tema serão respondidas ao final da palestra e será disponibilizado um link para a confirmação da presença de hoje. Olá, aqui quem fala é o professor Guilherme Mota. Eu vou falar para vocês um pouco sobre incontinência urinária, uma abordagem do urologista. Bom, para contextualizar a todos, o que o urologista faz? Então, o urologista é uma especialidade médica derivada de cirurgia e que tem, então, como foco de tratamento os distúrbios geniturinários, tanto da parte genital masculina e feminina, quanto da parte urinária masculina e feminina, adulto e pediátrico. Como a nossa jornada é uma jornada com o paciente idoso, o nosso enfoque vai ser no paciente, então, com uma idade avançada. Então, para fazer sentido, para ficar fácil de compreender o tratamento e a abordagem, eu preciso revisar um pouco a fisiologia. Então, a gente pode dividir a fisiologia da micção em duas fases. Uma fase de armazenamento e uma fase de esvaziamento. Na fase de armazenamento, o que acontece? Ocorre então um enchimento vesical, e o enchimento vesical ele envia sinais aferentes pelos nervos pélvicos, e esses sinais aferentes eles fazem então diversos circuitos. Então, um deles é que então esse sinal ele sobe pela medula e vai até a córtex do paciente, então é aquela sensação de enchimento progressivo que vai ocorrendo. Mas ocorre também arcos reflexos medulares. Então existe um arco reflexo com o nervo hipogástrico, e esse arco reflexo ele faz, então, durante o armazenamento da urina, que ocorra um relaxamento da musculatura detrusora. E existe um outro arco reflexo no núcleo de Onuf, ali entre S2 e S4, com o nervo pudendo. E esse arco reflexo faz com que ocorra então uma contração progressiva do esfíncter uretral externo. Isso é o que ocorre na fase de armazenamento ou de enchimento. Já na fase de esvaziamento, então, ocorre então um sinal cortical para que ocorra então o esvaziamento da bexiga. Então esse sinal ele sai da cortical, ele vai até o núcleo pontino, então faz uma supressão da função do nervo hipogástrico e do nervo pudendo, que estavam sendo antes ativados pelo arco reflexo. Então a inervação hipogástrica e a inervação pudenda são inibidas e ocorre então um predomínio da atividade parasimpática dos nervos pélvicos, que eles também têm nervos eferentes, não somente nervos aferentes. E então a ativação dos nervos eferentes pélvicos gera uma contração detrusora, enquanto que a inibição do hipogástrico e a inibição do pudendo fazem então a atividade inversa da função deles. Então ocorre uma perda do relaxamento detrusor e uma perda da contração esfincteriana. Então a fisiologia da micção na verdade é um equilíbrio entre o enchimento e esvaziamento da bexiga e a contração e o relaxamento do esfíncter. Lembrar também que na mulher, especificamente, o assoalho pélvico ele tem uma função muito importante, especialmente
ali as fáscias pubocervicais e pélvicas, em que elas fazem então uma sustentação da uretra e também do colo vesical. Essa sustentação da uretra é de suma importância para que o aumento da pressão intraabdominal consiga distribuir a sua pressão e auxiliar na contração da uretra. Quando ocorre uma lesão do assoalho pélvico, uma instabilidade desses ligamentos e fáscias, essa pressão não se distribui adequadamente ao redor da uretra e sim empurra a uretra e o colo vesical inferiormente, o que a gente chama de hipermobilidade. Bom, então eu acabei dividindo em basicamente 3 tipos: a incontinência urinária de esforço ou de estresse, a incontinência urinária de urgência. Existe uma incontinência urinária chamada mista, que é quando tem a ocorrência de incontinência de esforço e de urgência ao mesmo tempo, que essa não vou citar. E existe uma terceira incontinência urinária, que muitas vezes é deixada de lado, que é a incontinência urinária de transbordamento. Então, a incontinência urinária de esforço é a mais frequente delas, né, no paciente idoso, especialmente na mulher. Então, o que ocorre, como eu citei anteriormente, existe uma hipermobilidade uretral e uma deficiência esfincteriana simultaneamente. Então, quando ocorre então, um envelhecimento fisiológico, piorado então essa situação com um passado de diversas gestações e principalmente partos via vaginal, né, associado a uma redução fisiológica da produção estrogênica, né, esses ligamentos pélvicos eles perdem a sua sustentação, então ocorre o que a gente tinha citado anteriormente, que é a hipermobilidade da uretra, né? Então essa distribuição de pressão intraabdominal ela não ocorre adequadamente, e então o que a gente vê é um escape de urina. Então, a queixa do paciente, claro que vai ser incontinência urinária, pois é o tema da minha fala, mas é uma incontinência urinária que está amplamente associada com a manobra de Valsalva, que é o aumento da pressão intraabdominal, seja por tosse, por espirro, por risada. Também a gente sabe que numa idade mais avançada os pacientes muitas vezes têm dificuldade de locomoção e eles necessitam então fazer esforço, né, um esforço mais acentuado para poder se mexer, né, e esse esforço pode desencadear então a incontinência urinária de esforço. No exame físico dessas pacientes nós podemos encontrar uma atrofia vaginal, então a mucosa genital da paciente começa a ficar embranquecida, né? Então, isso é um sinal de deficiência estrogênica. Também é frequente encontrarmos distopias genitais e que elas intensificam as perdas urinárias. Durante o exame físico, se o paciente tiver com a bexiga cheia, né, tiver algum período mais longo assim sem ter urinado, a Valsalva nós podemos encontrar então durante o exame físico escape, né, e existe um teste do cotonete que pode ser realizado, que se introduz um cotonete e durante o esforço, né, tosse, a gente vê uma movimentação do cotonete numa angulação maior do que 30 graus. O que nos ajuda a fazer o diagnóstico, além da anamnese e do exame físico, são exames complementares. Não é necessário estritamente fazer o uso de algum exame complementar para fechar o diagnóstico, mas eles podem nos ajudar. Então, como sugestão, um diário miccional, que é um exame inócuo, não tem custo nenhum, apenas o paciente tem que anotar, né, durante pelo menos 2 dias, né, todos os episódios de micção e de escape e que momento que foi ocorrido isso, que a gente vai ver. Então é um padrão de micção convencional, né? Então próximo da capacidade cistométrica, que o habitual é de 300 a 500 ml, e os escapes relacionados aos esforços. A avaliação urodinâmica, que é um exame invasivo que a gente tem que sondar via uretral paciente e também via vaginal ou retal para fazer a medida da pressão
abdominal e vesical, não é necessário fazer esse exame para fechar o diagnóstico de incontinência urinária de esforço. Mas a gente sabe que eventualmente a história da paciente não está muito clara, não é muito evidente e pode ser necessário para ficar mais claro o que está acontecendo. Então, o que a gente encontra, na verdade, a gente não encontra contrações não inibidas, como ocorre na incontinência urinária de urgência, e a gente vê que quando o paciente tosse, né, fica evidente o escape urinário. O tratamento da incontinência urinária de esforço é um tratamento multiprofissional, eu diria. Inicia sempre com medidas comportamentais, então nós precisamos orientar a paciente hábitos de higiene, controle de constipação, perda de peso, pois o peso ele aumenta a pressão intraabdominal, então a resistência uretral da paciente pode ter dificuldade pelo simples peso da paciente em manter a continência. Em situações que fica evidente a presença de atrofia vaginal, o uso de estrogênio tópico pode auxiliar a paciente. A fisioterapia pélvica eu vou deixar a professora Melissa comentar, mas ela tem um papel muito importante. Em relação ao tratamento medicamentoso, nós dispomos de algumas medicações. Então, a mais utilizada hoje em dia é a duloxetina. Tá? A duloxetina é um inibidor da recaptação da serotonina que tem uma ação de aumentar a atividade do nervo pudendo. Ele age no núcleo de Onuf, que eu citei anteriormente lá na fisiologia. Aumentando então a atividade do pudendo, existe um aumento da contração do esfíncter. Então, podendo aumentar a resistência uretral da paciente. Quando o paciente utiliza a duloxetina por pelo menos 3 meses e não tem uma melhora, a gente considera, né, além de todas as outras etapas citadas, né, fisioterapia, a gente tem que considerar a cirurgia para o paciente. Então, o procedimento cirúrgico mais conhecido, mais tradicional, é a colocação do sling. Né? O sling é uma fita que fica embaixo da uretra da paciente e o sling ele vai fazer então uma resistência uretral, ele vai reduzir a hipermobilidade uretral. Existem diferentes técnicas para instalação do sling. Na imagem acima nós temos o sling retropúbico ou transvaginal, que chama, e embaixo a gente tem o sling transobturador. Então aqui um exemplo de como funciona o sling, nesse caso é o sling transobturador. Nas duas técnicas, nós abordamos a paciente na posição de litotomia, sondamos a paciente, fazemos uma incisão embaixo da uretra, né, via vaginal, então a gente entra num espaço entre a vagina e a uretra e disseca, no caso, quando for transobturatório, lateral em direção ao forame obturatório. Depois de dissecado o espaço, nós vamos fazer uma incisão na pele, na base da coxa da paciente, na altura do clitóris, que é a nossa referência. Então, palpando também a coxa da paciente, a gente identifica a depressão do forame obturatório e passamos as agulhas. As agulhas curvas são agulhas... Oh, perdão, eu não tenho aqui a imagem. Mas dá para ver ali na imagem B, que é uma agulha curva, em que ela já tem a angulação necessária para passar pelo trajeto que foi dissecado. Nós passamos as agulhas em direção ao espaço embaixo da uretra e instalamos as telas e puxamos as telas para cima. Então, a tela fica instalada como na imagem C, embaixo da uretra. Essa é a técnica de sling via transobturatória. Em relação à incontinência urinária de urgência, ela tem uma fisiopatologia bastante diferente. Então, o que ocorre é uma hiperatividade da musculatura detrusora. E existem diversas causas. Existem pacientes que têm essa hiperatividade de forma idiopática, sem ter uma causa definida, mas a maioria dos pacientes tem alguma causa neurológica. Então, principalmente um passado de acidente vascular encefálico, algumas patologias como Parkinson, lesões medulares também podem ocorrer. Né? Então, ao afetar a sede cortical,
né, de controle miccional, o paciente pode ter uma hiperativação pontina, porque a cortical ela tem um efeito inibitório na ponte. Então existe uma hiperatividade da fase parasimpática, que é a fase responsável pela contração detrusora. E clinicamente isso se traduz como urgência. Então, o que é urgência em urologia? Urgência é aquela vontade súbita de ir no banheiro, né, que não é precedida de um desejo progressivo ou sensação de enchimento vesical. É uma vontade súbita que inicia já de forma muito intensa, podendo então já vir acompanhado de um esvaziamento da bexiga, né, ou algumas vezes pelo fato de alguma restrição de mobilidade, o paciente não consegue chegar a tempo, né, e ocorre então o que a gente chama de urge-incontinência. Isso pode acontecer tanto com a paciente em repouso, dormindo, né, sem necessidade de um processo de valsalva. Então, muitas vezes, os pacientes podem relatar que despertam, acordam no meio da madrugada com a vontade de urinar, diferente da incontinência urinária de esforço, que normalmente, quando o paciente está em repouso, principalmente deitada, a pressão sobre a bexiga diminui, então tem menos chance de ocorrer os escapes. E algumas pacientes conseguem, inclusive, relatar que existem alguns fatores desencadeantes, como escutar a água, barulho da água, algumas vezes lavar a mão, né, a mão encostar com a água pode desencadear isso. Então, para citar os mesmos exames complementares, já que são diagnósticos diferenciais, num diário miccional, diferente da incontinência urinária de esforço, nem incontinência urinária de urgência, o que a gente vê são padrões de micção curtas, como por exemplo ali, a gente tem uma micção de 100 ml às 6 da manhã, com uma urgência importante, 3 cruzes de vontade intensa de urinar, já às 8h30 de novo, tem que ir no banheiro com 120 ml, às 10 horas novamente, então são padrões de micção com volumes menores, com mais frequência e com urgência, né, com um desejo intenso de ir, algumas vezes acompanhado de escape. Na avaliação urodinâmica, o que a gente vê, então, são episódios de contração vesical involuntário, sem o desejo miccional, sem a intenção de urinar. Durante o enchimento da bexiga, a bexiga começa espontaneamente a contrair, né, sem que seja uma opção do paciente. O tratamento também é um tratamento bastante amplo. As medidas comportamentais também são importantes, são um pouco diferentes. Então, em relação às medidas comportamentais da urgência, como a principal queixa do paciente, né, seria a questão social, né, de ter um escape na rua, né, fora do ambiente domiciliar. Então a gente tem que sempre orientar os pacientes que, se o paciente vai sair de casa, lembrar de esvaziar a bexiga antes, se vai fazer uma viagem, né, interromper a viagem com algum intervalo, né, parar num posto de gasolina para ir no banheiro, né, para não acontecer de fazer uma viagem muito longa e que não tolere chegar até o final do destino. Também existem alguns alimentos que podem intensificar os quadros de hiperatividade, como por exemplo o café, né, a cafeína é uma substância que já está bem confirmado que é bastante associado com episódios de hiperatividade, então seria interessante recomendar esses pacientes a reduzir ou mesmo cessar o uso de alimento com cafeína. A fisioterapia também, vou deixar para a Melissa comentar, são outros tipos de fisioterapias, né? Fisioterapia, então, mais voltada para a estimulação do nervo tibial posterior ou a eletroestimulação. E existem tratamentos medicamentosos e cirúrgicos também. Então, em relação a medicamentos, como o problema do paciente nessa situação é uma alteração da contratilidade vesical e não um problema de hipermobilidade uretral ou de resistência, né, esfincteriana, a gente tem que medicar o paciente com drogas que vão agir então na bexiga. Então, o que a gente vai utilizar são
os anticolinérgicos, né? Então, o clássico é a oxibutinina, mas hoje em dia se tem evitado usar oxibutinina em pacientes idosos, pois pode acelerar uma progressão para a demência. Então, hoje em dia, o recomendado é a gente utilizar uma solifenacina, que também é um anticolinérgico, mas com menos efeitos colaterais. Numa eventualidade de não ter uma boa resposta, a gente pode usar um agonista beta-3, né, como a bindabrigona. Então, é uma medicação mais moderna, só que é uma medicação um pouco cara. Então, esse preço aí acaba nos limitando o seu uso. Também, apesar de ser um procedimento, então fica intermediário entre medicamentoso e tratamento cirúrgico, o uso da toxina botulínica tipo A também pode ser, é uma boa opção, principalmente para aqueles pacientes que fazem o tratamento medicamentoso, fisioterápico e não tem uma resposta, né? Pacientes que também têm, durante a avaliação da dinâmica, complacências muito prejudicadas, esses pacientes se beneficiam do uso da toxina botulínica. E como é que se faz a aplicação do Botox? Então, é um Botox aplicado intravesical através da cistoscopia. A cistoscopia é um procedimento em que a gente faz uma endoscopia da bexiga, então nós entramos com o cistoscópio por dentro da uretra do paciente e entramos e temos a visão de toda a bexiga. Nós fazemos a aplicação, distribuímos a aplicação do Botox, né, ao longo da mucosa vesical. Normalmente 20 a 30 pontos de aplicação são suficientes, né, para reduzir então as contrações. Algumas situações em que nem o Botox resolve, né, existem alguns procedimentos cirúrgicos que então são, normalmente não chega a precisar, tá? Mas algumas situações podem ser necessárias. Então, uma opção é a instalação do neuromodulador. Isso é algo relativamente novo. Então, funcionaria de forma semelhante, né, à estimulação da fisioterapia, só que o eletrodo é instalado, né, através do sacro, largado já lá junto, o eletrodo da inervação pélvica do paciente, né, e esse estimulador, essa bateria, ela é instalada no subcutâneo do paciente, então não fica nenhum tipo de material externo visível. É um procedimento que é realizado no bloco cirúrgico, guiado por fluoroscopia. E em último caso, existem as ampliações vesicais. As ampliações vesicais, então, em paciente assim, com incontinência urinária de urgência por idade, né, por ser idoso, é muito raro isso ser necessário. Acaba sendo mais para pacientes que têm doenças neurológicas graves, né? Claro que pode um paciente com um passado de Parkinson, né, paciente com histórico de acidente vascular encefálico, desenvolver uma hiperatividade bastante grave, mas normalmente é uma situação mais com bexiga neurogênica do tipo mielomeningocele que vai precisar. O que é a ampliação? A gente faz então uma laparotomia, nós abrimos, fazemos uma incisão no meio da bexiga, no dômus dela, na parte superior dela, e instalamos um pedaço de intestino delgado, que nós separamos do trânsito intestinal. A gente pega esse intestino, dobra ele ao meio e sutura ele com o formato de um U invertido. E nós suturamos ele junto da parede da bexiga, né? Então ele tem um aumento da capacidade da bexiga, junto também de uma interrupção da contração da hiperatividade, porque o intestino ele não tem a contração da hiperatividade. Então, mesmo que o paciente tenha ainda uma contração da musculatura detrusora, aquele segmento do intestino que está junto à parede não vai se contrair, então vai ter uma interrupção daquela contração. É uma situação bem invasiva e muito pouco utilizada para essa situação. E o terceiro tipo de incontinência urinária é a incontinência urinária por transbordamento. Então, a fisiopatologia da incontinência urinária por transbordamento, normalmente ela é o inverso da incontinência urinária de urgência. Normalmente o que a gente vê é uma hipoatividade detursora
ou seja, uma bexiga que enche, enche, enche e não tem força para esvaziar completamente. Ou uma obstrução infravesical, que a gente vê bastante no quadro de uma hiperplasia de próstata. Então, como causas, muitas vezes a gente não identifica uma causa, o paciente não tem nenhuma patologia, ele simplesmente tem uma bexiga que, com o envelhecimento, ela vai perdendo a sua capacidade de contração adequada. Existem causas, né, como lesões periféricas, então aí entram praticamente todas as cirurgias abdominais do abdômen inferior, né, que podem, eventualmente, numa dissecção da bexiga, ter uma lesão periférica, ou também uma lesão nervosa periférica, medular. E em outros casos também a gente tem na situação do homem, que é muito frequente, a hiperplasia de próstata, em que não por uma hipoatividade detursora, mas sim por uma obstrução infravesical, né, um resíduo que vai se acumulando, e quando a urina chega num volume muito grande, apesar de possivelmente ter uma obstrução infravesical, no caso da hiperplasia, e quando essa pressão intravesical está muito grande, ela simplesmente vence qualquer resistência e tem um esvaziamento intenso da bexiga. Então é uma incontinência urinária insensível. Normalmente esses pacientes eles têm uma perda, né, do sinal aferente também dos nervos pélvicos, então uma sensibilidade, eles não têm a sensibilidade que a bexiga está cheia, que a gente encontra então às vezes pacientes com bexiga de capacidade de 2 litros às vezes, né, sendo que o normal é de 300 a 500 ml. Então não tem nem aquela sensação de urgência, né? Simplesmente vem a urina perna abaixo. O que o paciente relata é que quando ele vai urinar, a micção é em pequenos volumes, ou algumas vezes nem sai nada, precisa se sondar. E diferente, então, é que as perdas no momento da incontinência são de grandes volumes. Então, num diário miccional, que a gente vai ver são pequenos volumes de micção, né, longos períodos sem urinar, às vezes o paciente urina 1 ou 2 vezes por dia, né, o que é bastante alterado, e a gente vê escapes em grande monta. Nas avaliações urodinâmicas, normalmente a gente vê na fluxometria o fluxo urinário, ele é derivado da contração abdominal, o paciente ele urina, quando consegue urinar espontaneamente, sem sonda, ele urina baseado na força da valsalva, ele não tem capacidade da bexiga dele contrair. Então a gente vê na urodinâmica esses sinais de contração abdominal. E na ultrassonografia do aparelho urinário, se for solicitado, né, normalmente esses pacientes já vêm com alguma ultrassonografia, a gente vê grandes resíduos. Então a gente pode pedir uma ecografia, se está suspeitando de transbordamento, com a medida do resíduo pós-miccional, ou seja, o paciente vai no banheiro, urina, e o que a gente vê são grandes volumes, né? Então o volume de resíduo acima de 50 ml já é alterado, né? Ele não é normal. Então às vezes a gente vê que o paciente vai lá, tem a medida de micção de 100 ml, mas tem 400 na bexiga. Esse paciente não está esvaziando adequadamente. Então, o tratamento da incontinência urinária de transbordamento também é um tratamento bem complexo, né, e tem que ser completo. Então, as medidas comportamentais vão depender um pouco assim da causa do paciente, né, o que é que está causando o transbordamento, mas vão se basear em cuidado, né, para esvaziar a bexiga. Então, muitas vezes, como o paciente não tem a sensibilidade vesical, o paciente precisa urinar conforme o relógio, ou seja, quando a gente usa esse termo micção pelo relógio, é que não é mais baseado no desejo miccional, e sim no horário. O paciente tem que cuidar. Ele vai ter que ter o hábito de a cada 2, 3 horas ir no banheiro e esvaziar a bexiga, né? Então, o manejo da causa eu já citei, né? Não adianta a gente ficar dando medidas comportamentais, fazendo sondagem no paciente, e o paciente está com a patologia de base descompensada. Em relação à sondagem vesical, né, isso é algo bastante discutível. É um problema, na verdade, que a gente tem uma dificuldade de entendimento dos pacientes, mas a gente sabe que tem algumas situações em que
a hipocontratilidade responde mal, se a gente comparar com o resto das outras incontinências urinárias. A de transbordamento por hipocontratilidade responde mal aos tratamentos medicamentosos. Assim, nenhum remédio tem uma eficácia bem adequada, né? As fisioterapias também não têm uma resposta muito boa. Então a gente vai precisar, na grande maioria das vezes, que o paciente faça o esvaziamento, né? Então o paciente ou um familiar ou um cuidador, enfim, vai precisar fazer o esvaziamento da bexiga através de sondas. E a gente tem a opção de diferentes tipos de sondas. Existe a sondas uretrais ou suprapúbicas, que é a cistostomia. Né? Se a gente comparar a sonda uretral com suprapúbica, a suprapúbica ela dá menos infecção, porque ela está longe do trato genital, né? Ela está longe do períneo, então a contaminação é menor. Só que claro que precisa, né, fazer a troca das sondas, né, e fazer a instalação da sonda com o urologista, né, para não ter nenhuma lesão intraabdominal. Agora, quando a sonda é via uretral, ela teoricamente é mais simples, a gente fica na dúvida se faz uma sonda de alívio ou uma sonda de demora. Né? Se possível, a sondagem de alívio é mais fisiológica, né? Ela é mais parecida com o normal. Além disso, ela não deixa um corpo estranho. Então, além dela dar menos complicações uretrais, do tipo estenose de uretra, que é um problema que pode acontecer na sondagem prolongada, ela tem menores riscos de infecções. O inconveniente da sondagem de alívio é que ela não é tão cômoda para os familiares e para os cuidadores. A gente tem isso como uma barreira bastante importante. Às vezes é uma briga para a gente convencer a família de que o melhor paciente é fazer sondagem de alívio. Os familiares muitas vezes têm medo de mexer, não sabem sondar, também não querem aprender. E a gente vê que acaba o paciente se prejudicando por causa disso, pela comodidade da família. Mas a nossa parte, né, é orientar e tentar ao máximo achar uma solução, né, para as barreiras do paciente e da família. A sondagem uretral de alívio é um procedimento tranquilamente, assim, fácil de ensinar, né, a não ser que o paciente tenha algum problema uretral ou prostático, né, se for do sexo feminino, então é muito fácil mesmo de fazer a sondagem. Normalmente, se a gente conversar bem com a família, explicar, mostrar, né, às vezes tem que mostrar mais de uma vez como funciona, tem uma resposta aí que pode ser favorável. Uma coisa que eu vejo com alguma frequência é o uso do Uropen. O Uropen é tipo um preservativo que na ponta do preservativo tem um coletor. O Uropen ele não é bom. O Uropen, além dele deixar toda a região da glande, do prepúcio umidificada, né, facilitando então a infecção tanto bacteriana quanto fúngica e lesão também de pele, né, pela urina em contato, o Uropen ele não está dentro da bexiga esvaziando. Então, quando o paciente está com Uropen, a bexiga dele lá dentro está sofrendo, porque o Uropen ele não entra dentro da bexiga, ele só pega o transbordamento. Tá? Então, se a gente tem um paciente com transbordamento, a gente não pode deixar para esse paciente o uso do Uropen. Esse paciente precisa fazer sondagem, ok? Então isso é uma coisa que tem que cuidar e tem que convencer também a família de que não é uma boa ideia o Uropen. Ele é o mais cômodo de todos, mas ele não está resolvendo o problema do transbordamento. Boa noite a todos. Eu sou a professora Melissa Medeiros Braz, sou fisioterapeuta e vou continuar a fala agora sobre incontinência urinária, depois do Dr. Guilherme, que falou de uma abordagem médica, de uma abordagem farmacêutica, farmacológica. Eu vou falar de uma abordagem interdisciplinar. Pode passar o slide, por favor. Quando a gente fala sobre incontinência urinária, o professor Guilherme já trouxe a definição. O que a gente deve levar em consideração? Que existem vários aspectos funcionais que vão estar afetados ou alterados no paciente com incontinência urinária. Considerando, então, a incontinência urinária como uma das grandes síndromes geriátricas, a gente pode esperar, então, uma série ou um conjunto de sinais e sintomas associados. O que a gente vai observar? É comum que o paciente com incontinência urinária
tenha redução da mobilidade, prévia ou posterior à incontinência. O que acontece? Muitas vezes esse paciente ele já tem uma dificuldade, uma redução da mobilidade, em decorrência disso ele acaba demorando para chegar até o banheiro e tendo perdas urinárias, ou as perdas urinárias podem levar à redução da mobilidade, como a gente vai conversar daqui a pouquinho. É muito comum, então, a gente observar essa relação entre dependência funcional e incontinência urinária. A incontinência urinária, ela também é mais comum em idosos frágeis. E o que acontece? Como o paciente que tem incontinência urinária vai ter afetados os seus músculos do assoalho pélvico, esses músculos, além de serem responsáveis pela continência urinária, pela continência anal, eles têm uma participação no controle postural. Então, é muito comum que os pacientes com incontinência urinária tenham o controle postural diminuído, ou seja, eles têm o equilíbrio afetado, eles têm aumento no risco de quedas. Então, o que a gente deve pensar? Que essa abordagem ao paciente com incontinência urinária, ela deve ser extremamente cuidadosa nesse sentido. A gente sabe que as quedas são a principal causa de hospitalização e de mortalidade entre idosos. Então, a gente sempre deve observar e tratar desse aspecto. Uma coisa muito comum também é que o paciente com incontinência urinária tenha redução na participação social. Ele deixa de participar de atividades de lazer, deixa de participar de esportes, ele se exime de várias coisas por medo de ter perdas urinárias. Além disso, existe uma associação entre alterações cognitivas e incontinência urinária. 50% dos pacientes com alterações cognitivas vão apresentar incontinência urinária. E aí, o que a gente deve observar? Muitas vezes, esse idoso, ele não tem alterações funcionais, estruturais no trato urinário, mas ele não consegue informar quando ele quer ir ao banheiro. Se ele já tem a redução da mobilidade associada, isso acaba levando a perdas urinárias. Quando a gente fala em todos esses fatores, geralmente eles são causas de institucionalização, principalmente a dependência funcional, a redução da mobilidade, as alterações cognitivas. Então, a gente pode pensar que entre idosos institucionalizados, a incontinência urinária é extremamente comum. O que é importante a gente observar? Para quem trabalha com idosos institucionalizados, a gente cuidar de uma série de fatores, que vão desde observar se esse idoso tem condições de ir ao banheiro ou não, se ele tem alguma redução da mobilidade, às vezes ele conseguiu informar, mas ele não consegue ir sozinho até o banheiro, ou ele tenta, mas ele demora tanto que ele acaba perdendo urina. Então, muitas vezes, ele precisa do auxílio de algum profissional de saúde nesse sentido. Lembrem que ele ainda tem alterações no controle postural. Então, às vezes, ele até consegue ir até o banheiro, mas ele tem que ter artefatos ou ele tem que ter um ambiente adaptado para que evite quedas para esse idoso. Às vezes, ele tem vontade de ir no banheiro e é uma vontade urgente, e aí, nessa ida até o banheiro, podem acontecer acidentes, então. Pode passar o slide, por favor. Além disso, pode passar, por favor, isso. Além disso, é muito comum... Não, desculpe, pode voltar. Além disso, é muito comum que esse idoso tenha vergonha e que tenha depressão. A gente tem taxas de depressão bem alta em pacientes com incontinência urinária. Muitas vezes, os idosos acabam pensando que a incontinência urinária, ela é normal do processo de envelhecimento, e ela não é. Ela pode ser comum, mas não é normal. Então, o que acontece? Esse paciente acaba não falando, não trazendo essa queixa para o profissional de saúde. E, além disso, como é motivo de vergonha, às vezes pelo cheiro, às vezes por molhar as roupas, esse paciente acaba se isolando. Então, também são coisas que devem ser levadas em consideração e que requerem também um acompanhamento de um psicólogo. O que a gente vai observar entre as taxas? Elas são extremamente altas. Eu falei para vocês que não é normal, mas é comum. 50% dos idosos que vivem em ILPIs têm algum grau de incontinência urinária
E entre os idosos que vivem na comunidade, é mais comum em mulheres, 1/3 das mulheres, menos de 1/4 dos homens, eles são acometidos por algum grau de incontinência. Aqui a gente vai falar da incontinência associada ao envelhecimento, ao processo do envelhecimento, e não relacionada a patologias. Quando esses pacientes têm comorbidades, por exemplo, os homens que tenham câncer de próstata e tenham que fazer prostatectomia, essas taxas acabam aumentando muito mais. Quando a gente fala das mulheres, é interessante pensar que uma das principais patologias que a gente encontra em mulheres pós-menopausa é a osteoporose. E a osteoporose está associada também à incontinência urinária. O que acontece? Essa mulher com osteoporose muitas vezes vai ter alterações na curvatura da coluna, vai ter alterações posturais que podem aumentar a pressão intraabdominal. Como os músculos do assoalho pélvico, né, que estão revestindo, então, o assoalho da pelve, eles são responsáveis por resistir a esse aumento da pressão intraabdominal, muitas vezes eles têm um papel insuficiente, considerando-se essas alterações posturais. Por isso, a gente deve pensar que nos pacientes com osteoporose, essa queixa seja maior. Pode passar, por favor. Aqui, pessoal, a gente vai observar, então, um quadro, uma imagem que fala sobre a síndrome geriátrica, certo? E a gente vai observar que elas estão relacionadas entre si. Nós temos ali a incontinência urinária, na verdade, ele traz como incontinência esfincteriana, e ela está associada a todas as outras síndromes, a redução da mobilidade, como a gente falava, alterações na comunicação. Às vezes, aquele idoso tem problema na fala, tem problema de audição. Está relacionada também a alterações na postura e na marcha. Está relacionada ao humor, como a gente falava, da depressão, muitas vezes da ansiedade, e a cognição. Isso acaba interferindo na autonomia deste idoso para realizar suas atividades de vida diária e na independência. Então, vejam como é interessante, qualquer um desses aspectos afetados vai afetar também a continência urinária. Pode passar. Quando a gente fala, então, das alterações do envelhecimento, eu falei para vocês que a gente iria conversar sobre a incontinência associada a essas alterações e não a patologias. Somente pensando nas alterações, a gente já tem uma probabilidade alta de desenvolver perdas urinárias. O que acontece? Diminui a contratilidade vesical, a capacidade de armazenamento também, ela acaba diminuindo. Diminui-se também a habilidade para retardar a micção, ou seja, às vezes aquele idoso ele percebe o desejo miccional, enquanto num adulto ele consegue controlar por mais tempo, até a hora de ir ao banheiro, o idoso não. Às vezes ele tem o desejo e logo em sequência ele perde a urina. Existe também um aumento do volume residual, ou seja, aquela bexiga ela acaba retendo de 50 a 100 ml de urina, mesmo depois que o idoso urina. Além disso, é comum surgirem também contrações não inibidas do detrusor. Como o Dr. Guilherme falou antes, essas contrações estão associadas à incontinência urinária de urgência. Então, imaginem, durante a fase de enchimento da bexiga, aquele músculo contrai, o idoso percebe que tem vontade de ir ao banheiro, não consegue retardar a micção, essa capacidade da bexiga já está diminuída, tudo isso pode levar, então, a perdas urinárias. Ainda, no homem é comum haver aumento do volume da próstata, muitos homens possuem a hiperplasia benigna da próstata, que também está associada a perdas urinárias, e nas mulheres a redução de pressão do fechamento uretral. Por quê? Depois da menopausa, essas mulheres vão ter hipoestrogenismo, e o fechamento uretral, ele é estrogênio dependente. Nessas mulheres que têm hipoestrogenismo, então, ocorre a redução da pressão do fechamento. Pode passar. Outra coisa muito comum e que nós temos que observar, avaliar e cuidar é a noctúria. É muito comum que esse idoso vá ao banheiro à noite. Quando a gente fala em pessoas adultas, o fisiológico é que não se levante nenhuma vez para ir ao banheiro à noite. No idoso, é comum ter de 1 a 2 episódios de noctúria. Então, é normal que ele levante para ir ao banheiro à noite.
Não necessariamente relacionado a perdas urinárias, certo? Isso acontece porque ocorre um aumento na secreção de vasopressina e do hormônio natriurético também, e aí ele vai ter mais vontade de ir ao banheiro. Alguns idosos acabam acordando tantas vezes que isso vai estar associado a distúrbios do sono. E aí o que é importante a gente observar? Esse idoso que acorda para ir ao banheiro à noite, muitas vezes ele não vai acender a luz, ou seja, não vai ter uma iluminação adequada, ele pode tropeçar, a gente tem que ver o ambiente em que ele está, se tem tapete, se tem móveis que possam levar esse idoso a tropeçar, porque isso também vai estar associado a quedas, à hospitalização e à mortalidade. Pode passar. Para isso, então, considerando todas essas questões, a gente vai requerer uma equipe interdisciplinar para cuidar desse idoso. O médico, então o doutor Guilherme falou bastante já do papel do médico. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre cada um deles, certo? O enfermeiro, ele tem um papel extremamente importante, seja na atenção primária, então para orientar, para cuidar daquele idoso, seja na atenção secundária ou terciária. A gente falou em idosos institucionalizados, mas para idosos hospitalizados vale a mesma orientação. É comum que esse idoso tente levantar rapidamente da cama hospitalar e tenha quedas, quando tem vontade de urinar. E ao enfermeiro também vai caber fazer as orientações sobre o uso de protetores, qual é o mais adequado para aquele idoso, se ele vai usar fralda, se a mulher vai usar absorvente, se o homem vai usar Uripen, quais são os hábitos de higiene adequados para evitar, então, dermatites relacionadas à incontinência urinária e, muitas vezes, ao tratamento das feridas que podem acontecer. O fisioterapeuta, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o papel do fisioterapeuta na sequência. O terapeuta ocupacional, ele também vai ter um papel bem importante, orientando e adaptando os ambientes e as rotinas para que aquele idoso realize as suas atividades de vida diária da melhor forma possível. O nutricionista, ele tem também um papel muito importante em relação à orientação dos hábitos dietéticos. Quando a gente fala de perdas urinárias, e o doutor Guilherme já falou isso, é comum a gente observar perdas urinárias de urgência associadas a hábitos de alimentação e a hábitos de ingesta hídrica também. Então, qual é o tipo de líquido que esse paciente está ingerindo? Ele ingere sucos de frutas cítricas, por exemplo, eles podem levar a perdas urinárias, bem como a cafeína. Em relação à alimentação, alimentos muito temperados, muito condimentados, também podem levar à perda urinária. O farmacêutico também vai ter um papel muito importante, a gente vai detalhar daqui a pouquinho, tanto observando a medicação que aquele paciente toma, caso ele tenha comorbidades, porque algumas medicações elas podem induzir a perdas urinárias. E quando a gente fala do tratamento medicamentoso da incontinência, que o doutor Guilherme já falou, é comum que essas medicações tenham uma série de efeitos adversos. E aí, às vezes, a adesão desse paciente acaba ficando diminuída. É muito importante que o farmacêutico acompanhe e oriente. Se a gente for pensar também que esse paciente pode ter alterações cognitivas, como a gente tinha falado, é comum que esse paciente não utilize a medicação da forma adequada, ou que se automedique, ou que tome a medicação em horário errado, da forma inadequada. E aí essa orientação também é bem importante. O psicólogo também vai orientar a família, os cuidadores e o paciente, e vai assistir esse paciente quando ocorrem a depressão, quando esse paciente traz queixas emocionais associadas à incontinência urinária. O assistente social, ele também vai ser extremamente importante. Todos os profissionais da saúde e todos os profissionais envolvidos no cuidado com o paciente com incontinência urinária podem orientar, mas mais especificamente o assistente social, sobre como esse paciente pode adquirir fraldas ou absorventes, né? Como é que ele pode, se ele precisar, por exemplo, de uma cadeira para tomar banho. Então, o assistente social e os profissionais vão orientar sobre o caminho que ele deve fazer, como é que ele pode conseguir
pelo Sistema Único de Saúde esses dispositivos. Pode passar. Independente, então, do profissional, a educação em saúde, ela vai ser uma atitude de campo, ou seja, todos os profissionais devem realizar. Ela vai ser o nosso carro-chefe. Muitas vezes a gente observa que pacientes que tenham perdas urinárias, eles têm maus hábitos miccionais. E só de a gente promover orientações de educação em saúde, muitos pacientes já têm uma grande melhora do sintoma. Então, por exemplo, a gente vai começar informando, orientando o idoso ou os seus cuidadores sobre o quê? Primeiro, sobre a fisiologia do sistema urinário, como é que ele funciona, quais são essas alterações que acontecem no envelhecimento, como é que ele pode prestar atenção ao desejo miccional. A gente falou das alterações cognitivas, às vezes o idoso tem dificuldade de reconhecer. Quais são as estratégias que ele pode utilizar quando ele tem dificuldade a ir para o banheiro, né? Quais são as estratégias? Será que ele pode chamar um profissional? Será que ele pode chamar alguma pessoa para ajudar? Será que podem ser instalados, por exemplo, corrimões para ajudar esse idoso no seu deslocamento? E aí uma série de outras orientações, certo? Sobre o posicionamento correto para urinar. Então, para as mulheres, né, urinar sentada. Muitas vezes a gente observa que quando a gente sai, a gente acaba não sentando no vaso, urinando em pé, e isso vai afetar a nossa capacidade de continência, porque interfere na função da musculatura do assoalho pélvico. Se são homens que fizeram prostatectomia, durante algum período, eles também são orientados a urinar sentados, tá? Então, é importante que a gente oriente a higiene adequada, qual é a forma correta de se higienizar pós-urinar para homens e mulheres, a frequência da troca dos protetores, seja absorvente, seja fralda, se é necessário fazer alguma higiene mais específica ou utilizar alguma pomada. Importante também a gente estimular bons hábitos de vida para todos os profissionais de saúde, como a prática de atividade física. Isso é extremamente importante. A gente sabe que a obesidade ela aumenta muito o risco de incontinência urinária. E além de aumentar o risco de incontinência urinária, aumenta o risco de dermatite na região. Então, essa prática de atividade física, ela é muito importante e tem muitos estudos que falam que ela previne a incontinência urinária. Além desses bons hábitos de vida, né, o tabagismo, ele está associado à incontinência urinária, é orientada a diminuição ou a cessação, a utilização de álcool também. Então, o que o profissional de saúde ou o profissional que assiste esse paciente familiar vai fazer? Instrumentalizar esse paciente para o autocuidado. E, a partir disso, então, ele vai estabelecer estratégias junto à família, junto aos cuidadores. Como é que ele pode se cuidar? Consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida. Pode passar. Aqui a gente tem, pessoal, algumas recomendações de educação em saúde para o paciente geriátrico com incontinência urinária, que foram retirados de um guideline da União Europeia, de 2018. Então, o que eles estão falando? Que existe uma recomendação alta em orientar os pacientes com sobrepeso e obesos a perderem peso, né, e a manter, então, um peso adequado. A gente tinha falado, né, o quanto a obesidade está relacionada à perda urinária, porque ela aumenta a pressão intraabdominal, e aí aquela musculatura do assoalho pélvico muitas vezes não dá conta desses aumentos da pressão intraabdominal. Existe evidência alta também da redução do uso de cafeína. Elas vão melhorar tanto os sintomas de urgência urinária quanto a frequência. Ou seja, muitas vezes, só de reduzir a utilização de cafeína, e aí o nutricionista ele vai ter um papel bem importante, né? O que a gente observa aqui no Rio Grande do Sul é muito comum a utilização do mate, né, do chimarrão, e às vezes com uma frequência muito alta, isso acaba levando a urgências urinárias, principalmente se esse idoso tem o hábito de tomar chimarrão à tardinha, ou próximo da hora de dormir. Aí é muito comum que ele apresente noctúria, ou que apresente enurese, né, a perda noturna de urina. Então, aqui a redução da cafeína, seja em refrigerantes com cola, né, como a Coca-Cola, seja em chás,
como chimarrão, como chá verde, seja com café. Então, as adaptações aqui são possíveis. Tomar um café descafeinado, por exemplo. Ainda, né, o último ali, diminuir o tabagismo, tá? E orientar para que esses pacientes não fumem. Também tem uma evidência muito alta de que reduz a perda urinária. E nós temos uma evidência fraca falando sobre revisar o tipo e a quantidade da ingestão de fluidos nesses pacientes. Qual é a quantidade de água que esse paciente ingere? A gente sabe que nos idosos um problema muito comum é a desidratação. E é muito comum que esse idoso que tem incontinência urinária pare de tomar água, reduza a ingesta hídrica com medo de ter perdas urinárias. Ela não deve ser reduzida. Na verdade, o que a gente observa à noite, próximo da hora desse paciente dormir, realmente ele não deve tomar água, mas durante o dia a ingesta hídrica deve ser adequada. E aí avaliar quais são os tipos de líquido que ele toma. A gente falava antes, por exemplo, dos sucos cítricos, que podem levar a perdas urinárias, certo? Pode passar. Então, o que a gente vai observar aqui? Já havíamos conversado sobre a orientação em relação aos dispositivos que esse paciente deve usar, seja fralda, seja absorvente, seja Uripen, se em algum momento ele precisa ser sondado ou não. Essas orientações são extremamente importantes. A gente vai adequar o tipo de incontinência, a quantidade de perda urinária ao melhor protetor para aquele paciente. Então, a orientação ela deve ser individualizada. Isso depende também de aspectos cognitivos e da mobilidade. Se é um paciente que tem redução da mobilidade e que está praticamente acamado, às vezes é muito melhor eu utilizar dispositivos maiores e que tenham uma troca um pouco mais facilitada, como as fraldas, do que, por exemplo, utilizar um absorvente. Já para um paciente que seja independente, uma mulher, por exemplo, que tenha poucas perdas urinárias, às vezes o absorvente é mais adequado. E aí orientar a frequência da troca. É muito comum entre mulheres idosas que elas ainda utilizem o forrinho, né, que se utilizava antigamente, e nesse sentido também a gente precisa conhecer e precisa orientar. Na imagem ali da esquerda, a gente vai observar uma paciente que teve dermatite em decorrência das perdas urinárias. Ela tem uma assadura muito grande. E é importante também que esse profissional de saúde esteja atento, principalmente para pacientes hospitalizados, institucionalizados ou acamados. Isso está relacionado, então, aos cuidados de higiene, aos cuidados com a troca do protetor. Pode passar. Em relação à adaptação das rotinas e dos ambientes. Falando dos ambientes, então, né, a gente sabe que esse ambiente deve ter uma iluminação adequada, a gente estava comentando que, às vezes, esse paciente levanta de noite para urinar, não tem uma iluminação adequada e ele acaba caindo. Se tem tapete solto ou com dobra, se esse paciente tem degrau, seja na sua casa, seja, né, na instituição de longa permanência que ele está, se tem degrau alto ou estreito, se não tem corrimão, esse ambiente pode ser adaptado, se tem obstáculo no caminho, se o piso é irregular, se tem fio solto no chão, se tem acúmulo de mobília, o terapeuta ocupacional ele vai ajudar tanto o paciente quanto seus familiares e cuidadores a transformar esse ambiente no melhor possível. Além disso, pode passar. Quando a gente fala do quarto, né, especificamente, a cama ou a cadeira com uma altura inadequada que tornam mais difícil para esse idoso levantar e se locomover até o banheiro, um telefone que seja pouco acessível, né, ou um telefone muitas vezes que tenha letras pequenas. O indicado é que ele utilize um telefone que seja adaptado para idosos. Se ele precisa entrar em contato com alguém por telefone avisando que ele quer urinar, né, então que ele tenha um telefone adequado. Prateleiras que sejam muito altas ou baixas, e aí quando a gente fala do banheiro, um piso que seja escorregadio, ele chega para urinar, muitas vezes com pressa, por ter urgência e pode cair. Se não tem barra de apoio no banheiro, muitas vezes é necessária essa adaptação, e um vaso sanitário que seja baixo também pode propiciar a quedas. Quando a gente fala, então, nessa adaptação do ambiente, a gente pode pensar na adaptação da rotina também, que o terapeuta ocupacional vai fazer. Então, que ele ajude a família
a programar, então, os horários da alimentação ou da ingestão de líquidos, a rotina de ida ao banheiro, caso esse idoso seja dependente. Pode passar. Quando a gente fala, então, né, do papel do farmacêutico e da orientação em relação à medicação, a gente sabe que existem alguns medicamentos que podem levar à incontinência urinária. Eu imagino que esteja um pouco pequena para vocês essa imagem, a gente vai disponibilizar a apresentação. Mas a gente vai ter uma série de medicações, desde antagonista alfa-adrenérgico, anticonvulsivante, antihipertensivo, anti-Parkinson, relaxante muscular, que podem levar a perdas urinárias, né? Seja por gerar confusão mental, diminuir a resistência uretral. Alguns remédios podem levar à constipação intestinal. E esse é um fator que também precisa ser muito bem avaliado. Às vezes, esse paciente com constipação, ele pode desenvolver fecalomas que podem levar a perdas urinárias, ou, se a gente pensar em longo prazo, que esse paciente que tem constipação precisa fazer força, manobra de Valsalva, isso vai sobrecarregar a musculatura do assoalho pélvico e, consequentemente, levar a perdas urinárias. Então, nesse paciente que tem constipação, isso precisa ser orientado e tratado, também de forma interdisciplinar, pode passar. Em relação agora à medicação que é utilizada para o tratamento da incontinência urinária, eu preciso corrigir esse slide, eu acabei deixando 2 vezes, tá, o mesmo quadro, eu vou corrigir depois. Então, em relação à medicação que é utilizada para incontinência urinária, principalmente de urgência, se utilizam principalmente anticolinérgicos que vão levar a uma série de efeitos colaterais. O principal, né, que os pacientes reclamam, que eu ouço bastante, é da boca seca. Alguns pacientes podem ter tremores, e às vezes esses efeitos colaterais são tão grandes que isso acaba levando à desistência do tratamento. Então, é preciso que o farmacêutico e o médico acompanhem esse paciente e orientem sobre a melhor medicação no caso dele. Pode passar. Quando a gente fala da fisioterapia, então, a gente vai falar especificamente de um cuidado que vai visar a função da musculatura do assoalho pélvico. A gente sabe que a musculatura do assoalho pélvico vai ter um efeito bem importante na continência urinária. Então, como objetivos, a gente vai ter educar ou reeducar, melhorar a percepção da musculatura do assoalho pélvico, bem como a força de contração dessa musculatura. Isso acaba se tornando, muitas vezes, um grande desafio, porque tem muitos pacientes idosos que não conhecem essa musculatura, então sempre a gente vai começar o tratamento com educação em saúde, mostrando imagens dessa musculatura, explicando para que ela serve, como é que ela funciona. E outro grande obstáculo é que muitos pacientes idosos nunca fizeram exercícios de contração da musculatura do assoalho pélvico. Existe uma referência dentro da fisioterapia que fala que 30% dos pacientes não sabem contrair da forma adequada. O que é o ideal? Quando esse paciente contrai a musculatura do assoalho pélvico, ele vai sentir que fecha a região inferior e que ela sobe. Se esse paciente não faz de forma adequada, ele vai fazer um movimento contrário, que a gente chama de contração paradoxal, ou seja, ele vai empurrar para baixo, ele vai fazer força para baixo, como se estivesse evacuando, e aí ele vai ter perdas urinárias. Essa incoordenação é extremamente comum e deve ser treinada. Além de, como o paciente não é acostumado a fazer esse tipo de exercício, muitas vezes ele contrai outras musculaturas junto. Contrai adutores, às vezes ele faz apneia e para de respirar, contrai glúteos. Então, toda essa coordenação precisa ser treinada pelo fisioterapeuta. Pode passar. Então, a gente vai começar o tratamento com a avaliação do paciente. Em relação à anamnese, o que a gente vai comentar aqui serve para os demais profissionais. Então, é importante conhecer a história dessa incontinência, há quanto tempo ela começou, quais são as características, se ela é predominantemente de esforço, de urgência, se ela é mista, se ela ocorre por transbordamento.
qual é o impacto social da incontinência urinária? Existem questionários específicos que avaliam a qualidade de vida, né? Então, qual é o impacto? A gente também vai observar se existem outros sintomas associados, como a pulaciúria, ou aumento da frequência urinária, a disúria, onde vai se observar dor ou dificuldade para urinar, a noctúria, como a gente conversava antes, ou a enurese, que vai ser a perda urinária noturna. Importante observar também, e para isso a gente pode utilizar um diário miccional, o intervalo entre as micções. O fisiológico é que esse paciente urine de 6 a 8 vezes por dia, e às vezes a gente acaba observando que esse paciente urina muito mais do que isso, principalmente de forma preventiva. O que é isso? Aquele paciente precisa sair, antes de sair ele já vai no banheiro, porque não sabe se vai encontrar um banheiro no meio do caminho. Aí, quando ele vai fazer as voltas dele no centro, ele já começa a pensar onde é que tem um banheiro, qual é a loja. Tá, na Renner eu sei onde tem banheiro. Quando ele vai almoçar, muitas vezes ele acaba sentando perto do banheiro, certo? Então, são hábitos que a gente precisa conhecer até para poder educar. É comum também acontecer, e a gente deve avaliar a sensação de esvaziamento insuficiente. Nós vimos que esse idoso tem um resíduo miccional. E quais são as características do jato? Ele é um jato forte? Ele é um jato intermitente? É um jato com hesitação? Ou seja, a pessoa tem vontade de urinar e demora para conseguir urinar e tem um jato fraco. Tudo isso vai nos falar sobre as condições do trato urinário inferior desse paciente. Importante saber, então, se esse paciente tem constipação, como a gente conversava antes. Como é que ocorre o acesso ao banheiro? Ele vai sozinho? Ele é independente? Ele precisa da ajuda de alguém? Quem é? O banheiro é perto? Né? Existem mobiliários que possam atrapalhar ou que possam ajudar? Tá? É importante a gente avaliar também. História de cirurgias prévias, principalmente no assoalho pélvico. Pode passar. Além disso, é muito comum que a incontinência urinária esteja associada a outras patologias que são comuns no idoso. Então, a gente vai observar se esse paciente tem doença neurológica, principalmente AVE, Parkinson, demência, porque a incontinência urinária vai ser comum. Quais são as medicações que esse paciente está tomando? Então, observar se tem automedicação, que medicação ele toma e de que forma. E quando a gente vai falar sobre a incontinência noturna, sobre a enurese, a gente deve levar em consideração se esse idoso toma muito líquido à noite, se tem insuficiência cardíaca ou insuficiência venosa. E aí o médico precisa tratar essas questões também, para que a gente possa manejar melhor essas perdas urinárias. Pode passar. Além disso, a gente vai ter um exame físico específico do fisioterapeuta. A gente começa avaliando a região abdominal. Essa região abdominal, então, vai avaliar a função da musculatura abdominal, que também está relacionada à continência urinária, vai avaliar constipação intestinal, então, pela palpação do intestino, né? A gente vai observar se tem gases, se tem sinais de impactação fecal. A gente vai avaliar cicatrizes, que também podem interferir na contratilidade da musculatura do assoalho pélvico, e vamos avaliar o padrão respiratório desse paciente, muito importante, porque existe também uma associação entre o padrão respiratório e a continência urinária, certo? É possível se fazer o exame retal em homens e mulheres, certo? Para a gente observar se tem impactação fecal, como é que está o esfíncter, como é que está a massa retal, se tem volume prostático. Nos homens, pelo toque retal, a gente vai avaliar a função da musculatura do assoalho pélvico, se está adequada ou não. Nas mulheres, a gente vai fazer o exame genital, né? Então, a gente vai fazer por meio do toque bidigital, o toque vaginal, avaliar como está a contração dessa musculatura, de fibras rápidas e fibras lentas. Se essa mulher consegue contrair de forma adequada, sem contrair outros músculos, se ela consegue manter essa contração e por quanto tempo ela consegue manter, o número de contrações que ela consegue fazer, tanto rápidas quanto lentas, e a capacidade de relaxar essa musculatura. Além disso, a inspeção, ela vai ser realizada em homens e mulheres, é extremamente importante,
para que a gente observe a coloração da pele, para que a gente observe lesões ou dermatites, para que a gente observe o tônus muscular, e no caso das mulheres, extremamente importante também, a avaliação de distopias ou prolapsos, certo? Porque esses prolapsos vão estar relacionados também à incontinência urinária. No exame neurológico, então, a gente vai tanto avaliar os reflexos, né, os reflexos do assoalho pélvico, que estão falando sobre a condição da inervação daquela musculatura, mas a gente observar também o estado cognitivo, se há compressão medular, se esse paciente tem AVE ou alguma patologia tratável. E, além disso, os exames complementares são extremamente importantes, como o exame qualitativo de urina, o exame urodinâmico, na medida do possível, é interessante a gente ter, mas a gente sabe que muitos pacientes chegam sem. É importante, então, pessoal, a gente considerar esses exames complementares, porque no idoso é muito comum que ocorram incontinências urinárias transitórias. Então, na mulher, muitas vezes, está relacionada a vulvovaginite, a candidíase, pode estar relacionada a infecções urinárias, a cistite, e esses exames vão nos ajudar, bem como a anamnese, a esclarecer se essa incontinência ela é transitória ou não. Pode passar. A fisioterapia, então, ela vai ter 5 pilares. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é o tratamento comportamental, que não só o fisioterapeuta, mas os demais profissionais de saúde podem e devem fazer. E devem fazer com uma frequência bem importante, porque muitas vezes o paciente acaba esquecendo. E aqui a gente vai trabalhar, então, na mudança de hábitos desse paciente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Depois, o que a gente tem como carro-chefe dentro da fisioterapia? O TMAP, ou treino da musculatura do assoalho pélvico. Esse treino, melhorando a função da musculatura do assoalho pélvico, é que vai garantir ou vai auxiliar na continência urinária. Para a incontinência urinária de esforço, esse aqui é o tratamento recomendado em primeira instância, certo? E quando a gente fala da incontinência urinária de urgência, a eletroestimulação, daqui a pouco a gente vai especificar, também é considerada como o nosso carro-chefe, certo? Então, antes de mandar esse paciente para a cirurgia, por exemplo, na incontinência urinária de esforço, certo? E muitas vezes, antes mesmo do tratamento medicamentoso, a eletroestimulação e o treino da musculatura do assoalho pélvico são indicados. E é muito importante porque muitos pacientes não têm ideia de que a fisioterapia, que os exercícios possam ajudar na continência urinária. Então, essa divulgação é extremamente importante por parte dos fisioterapeutas, dos médicos e dos demais profissionais de saúde. Além disso, a gente tem dispositivos como o biofeedback e os cones vaginais para mulheres. Os cones vaginais, pessoal, eles podem ser utilizados, mas a gente acaba utilizando com muita restrição, com muita ressalva entre idosos, porque se recomenda que esse uso seja de, no máximo, 15 minutos por dia, porque ele acaba levando a uma contração da musculatura do assoalho pélvico sem relaxamento. Então, pode levar à hipóxia da musculatura. Se esse idoso tem alterações cognitivas, por exemplo, se ele é dependente do cuidado, o ideal é que não se utilize. Então, eu vou acabar não falando sobre os cones vaginais, e sim sobre os outros 4 métodos, certo? Pode passar. Além daqueles métodos que a gente falou especificamente do assoalho pélvico, a gente tem que pensar em outras coisas também. O controle postural. Lembrem que a gente estava falando que a incontinência urinária, que a fraqueza ou a disfunção desses músculos do assoalho pélvico vão afetar a postura desse paciente. Afetada a postura, piora ainda mais a perda urinária, certo? A marcha, é muito comum que esses pacientes com incontinência urinária tenham alteração na marcha, às vezes acaba se reduzindo os passos, até numa tentativa de tentar prender a urina, quando a gente está tentando ir para o banheiro. O equilíbrio também vai estar diminuído, então acaba aumentando o risco de quedas. É muito importante treinar o equilíbrio desses pacientes. O treino aeróbico também, aqui tanto o fisioterapeuta quanto o educador físico
para visar, então, a diminuição do sobrepeso ou da obesidade, o fortalecimento dos membros inferiores, pensando na independência desse paciente, para que ele consiga ir sozinho até o banheiro, e trabalhar-se também a autoimagem corporal e a autoimagem genital, que vão estar afetadas no paciente com incontinência. Pode passar. O tratamento comportamental, então, ele vai ter 3 etapas. A primeira, a utilização do diário miccional, que também pode ser utilizado por todos, né, todos os profissionais. Aqui, esse diário miccional, ele vai ser entregue para o paciente, para o cuidador, para o familiar, e ele deve ser preenchido por no mínimo 2 dias. O que vai constar aqui? O número de vezes que essa pessoa vai ao banheiro, de manhã, desculpem, durante o dia e durante a noite, se ocorre perda urinária e a que essa perda urinária está associada, certo? Se é quando ele fez esforço, se é quando ele tomou um líquido. A ingesta hídrica vai ser anotada também, bem como a ingesta de outros líquidos, qual é a quantidade e qual é o tipo. A partir disso, a gente vai analisar e vai ver quais são os hábitos que precisam ser alterados. Então, o segundo passo é a educação. Pela análise do diário, a gente vai orientar esse paciente em relação aos cuidados que ele precisa ter. A gente já havia conversado sobre isso. É possível também fazer o treinamento vesical. Se a gente observa que a frequência urinária desse idoso está muito alta, a gente vai treinando para espaçar as micções cada vez mais. Esse treinamento é feito com contrações da musculatura do assoalho pélvico, quando surge o desejo miccional, associado a técnicas de distração. Pode passar. Quando a gente fala, então, do treino da musculatura do assoalho pélvico, eu coloquei ali 2 imagens para que a gente possa observar a complexidade dos grupos musculares, tanto da mulher quanto do homem. Esses grupos musculares são muito parecidos, mas, obviamente, tem diferenças anatômicas, né, por conta do pênis e por conta da vagina na mulher. E aí, o que a gente vai observar? É importante a gente treinar todo esse grupo muscular para que haja uma boa função da musculatura do assoalho pélvico. Então, primeiro, a gente vai começar orientando este paciente sobre a região do assoalho pélvico. Quais são as delimitações? A gente sabe que muitos idosos nem pensam sobre essa região, não prestam atenção. É uma região que é muito cheia de tabus, então, às vezes, ele nem sabe que tem músculo ali. É extremamente importante. É muito comum a gente observar idosas que nunca olharam para a sua região genital. Então, elas também não observam quando tem assadura, quando tem prolapso. Esse conhecimento, ele é muito importante, tanto utilizando imagens, figuras, modelos, mas também pedindo para que o paciente se observe, tanto homens quanto mulheres. Depois, conhecer a função dessa musculatura. Muitos pacientes não sabem que tem e não sabem para que serve. A gente vai ensinar e vai ensinar a fazer a contração da forma adequada. E aí a gente vai levar à conscientização e ao isolamento desses músculos. No começo, o paciente, quando contrair, vai fazer careta, vai trancar a respiração, vai contrair o bumbum junto, a gente vai treinando para que ele consiga contrair só esse grupo muscular, certo? Da forma mais adequada possível. Quando ele aprende, aí sim a gente vai começar a treinar força, resistência, coordenação em diferentes posições. A gente começa deitado, mas a maioria dos pacientes não perde urina deitada. Então, a gente vai treinar sentada, em pé, nas ocasiões ou nas situações que esse paciente perde urina. Se é uma mulher que perde urina fazendo ginástica, a gente treina os músculos fazendo ginástica. Se é no deslocamento para ir até o banheiro, a gente treina nessa situação. Se é tossindo, treinamos nessa situação. E aí a gente vai levar também ao aumento da ação reflexa desses músculos durante as atividades da vida diária. O que acontece? Sempre que ocorre um aumento da pressão intraabdominal, essa musculatura deve contrair de forma reflexa. Nos idosos, nem sempre isso acontece, e nos pacientes com incontinência urinária, não acontece. E aí, o que a gente faz? Esse treino, para automatizar. Contrai a musculatura, tosse, ou faz a atividade, né, que eu quero automatizar, e aí relaxa. Até que se condicione, né, e que a pessoa consiga fazer de forma automatizada.
E aí a gente vai recrutar tanto fibras rápidas quanto lentas, ou seja, eu preciso trabalhar exercícios mantidos por alguns segundos, começamos com 3 e vamos aumentando, e as contrações rápidas de contrai e solta. Pode passar. Além disso, né, pode ser utilizado também o biofeedback. Como alguns pacientes têm dificuldade para realizar esse exercício, o biofeedback ele vai nos trazer, então, sinais, tanto luminosos quanto auditivos, mostrando que esse paciente está fazendo a contração da forma adequada. Então, a gente tem alguns biofeedbacks manométricos, um deles é o Perina, que está ilustrado ali, alguns eletromiográficos que são associados ao computador, então são utilizadas sondas, certo? Anais para os homens ou intravaginais para as mulheres. Podem ser utilizados também eletrodos externos. E aqui também, para esse paciente, ele depende do estado cognitivo dele. Pode passar, já vou mostrar por quê. Observem que eu vou observar tanto em repouso, como é que está a atividade daquela musculatura, mas eu vou pedir também para esse paciente, homem ou mulher, fazer contrações voluntárias. E aí eu vou conseguir observar em gráficos como estão essas contrações. Ele está conseguindo contrair com a intensidade adequada? Está conseguindo manter pelo tempo que é necessário? Ele consegue fazer contrações rápidas ou lentas e consegue relaxar depois? Tudo isso depende, então, do estado cognitivo desse idoso. Pode passar. Aqui, pessoal, é bem interessante, é uma área nova que tem crescido bastante na fisioterapia, muito legal, que é a game terapia. Então, a gente vai utilizar biofeedbacks, muitos deles são wireless, então se coloca a sonda dentro da vagina ou para o homem, né, na região anal, e aí se projetam jogos, vejam que ali tem um jogo em que a paciente precisa pular, existem jogos que têm que trabalhar a mobilidade da pelve, inclusive existem, né, em alguns outros países, não no Brasil, aplicativos de celular que tem esses jogos e que aí tu podes comprar, né, o probe para inserir e o paciente faz em casa mesmo, é bem importante. Falando sobre aplicativos de celular, é muito interessante também a gente pensar que para orientar esse idoso a fazer o exercício em casa, existem alguns aplicativos que a gente pode baixar, né, para o celular, que vão lembrar esse idoso de fazer a contração do assoalho pélvico, e aí a gente vai pré-programar quantas vezes por dia a gente quer, quais são os parâmetros que a gente quer. Porque além desse tratamento fisioterapêutico no consultório, é importante que ele siga fazendo exercício em casa. Pode passar. Além disso, temos a eletroestimulação. E aqui a eletroestimulação, ela se divide. Eu posso ter 3 objetivos principais. O primeiro, despertar o períneo. Se esse paciente não tem noção de como contrai a musculatura, a gente tenta orientar e não consegue, eu vou utilizar a eletroterapia sensitiva para que ele sinta qual é o local que ele deve contrair. Através da eletroterapia, ela vai fazer a contração e aí ele vai perceber, é assim que eu tenho que fazer. Então, ela vai ser utilizada de forma sensitiva, certo? Para que o paciente perceba. Eu posso utilizar também a segunda, o reforço muscular. Então, aqui a eletroterapia, ela vai fazer o trabalho pelo paciente, ela vai levar a contração. Eu posso utilizar eletrodos externos ou internos e ela vai levar a contração com parâmetros que o fisioterapeuta programar. Importante saber que junto da ação do aparelho, é interessante a gente orientar que o paciente também contraia, certo? Porque senão ele não vai aprender a fazer e ele vai ficar dependente do aparelho. Geralmente é utilizada a eletroestimulação durante o tratamento, mas não como objetivo final. O objetivo final é tornar esse paciente independente. O terceiro tipo, e que é um tipo muito importante para a incontinência urinária de urgência, é aquela eletroterapia que a gente consegue observar na perna. Vejam que tem 2 eletrodos posicionados, um pouquinho acima do maléolo medial e o outro acima, e esses eletrodos, então, eles vão inibir o nervo tibial, eles vão mandar, então, estímulos por meio do nervo tibial, certo? Que vão chegar lá nas raízes nervosas de S2 a S4, e esses estímulos inibem a contração do detrusor.
Então, eles são extremamente eficazes para a incontinência urinária de urgência. Tá? Então, é um dos tratamentos que a gente sempre utiliza e que tem ótimos resultados. Pode passar. Então, a gente falou de uma forma geral aqui sobre os recursos. Eu deixo o meu e-mail, me coloco à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Boa noite. Boa noite. Todos conseguem me ouvir? Então, eu gostaria de agradecer primeiramente aos palestrantes pela apresentação do tema e a todos que estão acompanhando a nossa segunda jornada, e abrir esse momento para tirar algumas dúvidas que surgiram sobre essa temática. Os professores podem abrir o microfone agora. Surgiu uma dúvida que é sobre a manobra de Credé, ser indicada para a obtenção da micção. Boa noite, aqui é o professor Guilherme. Bom, assim, ó, a manobra de Credé, né, para quem não sabe o que é a gente fazer uma compressão manual do abdômen para aumentar a pressão intraabdominal e facilitar, então, o esvaziamento da bexiga. Isso, na verdade, ela não tem uma resposta, fazer essa manobra, assim, não tem uma resposta adequada para o esvaziamento completo da bexiga, né? Então, o ideal realmente, se o paciente, né, no caso, para precisar de uma manobra de Credé, imagino que seria um paciente que tem uma bexiga hipocontrátil, que não tem força suficiente para esvaziar a bexiga, né? Precisaria fazer uma sondagem, né? Não tem uma resposta eficaz, assim, fazer a manobra de Credé. Tá certo, obrigada. Alguns desses medicamentos da incontinência urinária são disponibilizados para os pacientes no SUS? Sim, alguns deles são. Então, em relação à incontinência urinária de urgência, a oxibutinina, né, que o nome comercial é Retenic, ela é disponível. Os outros medicamentos, como a solifenacina, que o nome comercial é o Vesicare, ou Vesicare, e o Mirabegron, que é o Mirbetriq, tem como conseguir, via judicial, tá? Então, existe uma papelada, assim, que o paciente precisa ir atrás, tem que ir na Secretaria de Saúde do seu município, então isso varia bastante de um município para o outro. Então, eventualmente, tem pacientes que ou não respondem bem uma medicação ou têm efeitos colaterais que nos obrigam a modificar por uma outra medicação. Em algumas situações, acaba parando nos medicamentos mais caros, infelizmente, porque eles têm menos efeitos colaterais, mas a gente justifica, né, preenche a papelada do paciente e demora um pouquinho, mas o paciente consegue. Tá certo. Obrigada. Qual o procedimento diante de um idoso cuja incontinência urinária seja refratária ao tratamento? Bom, depende, na verdade. Essa é uma pergunta que ficou um pouco ampla, eu vi ela aqui no chat, né? Então, assim, de forma geral também vou responder. Tá? Uhum. Se o paciente está com uma incontinência urinária refratária ao nosso tratamento, a primeira coisa a gente tem que pensar se o nosso diagnóstico está adequado. Então, a gente tem que reavaliar, iniciar lá desde o início, fazer uma história mais completa, né? É comum os pacientes já chegarem, né, com um rótulo e a gente precisar questionar isso, né? Eu tive um caso me marcou bastante essa semana, um caso, claro, não é paciente idoso, é um caso diferente, era uma criança, mas que a família fez umas 3, 4 dinâmicas em Porto Alegre, fez um monte de tratamento, né? Já estava com psicólogo, com fisioterapeuta há 6 meses, né? E enfim, o caso não estava indo bem. E eu só pedi um diário miccional e vi que o diagnóstico era totalmente errado, que estava sendo feito.
E, enfim, sabe, às vezes a gente tem que se questionar se o diagnóstico está certo ou não. Se a gente, enfim, tem um diagnóstico já bem claro, né, daí pode ser necessário fazer um exame, como uma avaliação urodinâmica para confirmar esse diagnóstico. Confirmando ele, a gente tem aquela sequência, né, de tratamento. Claro, vai depender de cada um ali, então a gente tem que ter certeza que todas as orientações, todas as medidas estão sendo tomadas para o paciente. E, em último caso, né, se por acaso tudo foi feito, né, e não tem uma solução para o paciente que não seja cirúrgico, né, algum tipo de procedimento cirúrgico vai resolver, né. Claro, a gente vai tentar sempre ser menos invasivo possível, mas, em último caso, existem as derivações urinárias, que são as situações em que a gente faz a ampliação vesical ou deriva, né, a urina, faz uma anel-bexiga, enfim. Mas, claro, para chegar nesse ponto, não é muito o caso de um paciente idoso, porque são procedimentos bastante invasivos, procedimentos que não se aplicam muito assim para o tema nosso aqui que a gente está conversando, que é o envelhecimento, né, fisiológico. Então, normalmente esses pacientes, quando eles não respondem bem ao tratamento, aí a gente vai para um tratamento, eu diria, paliativo, né, que a gente tenta daí, pelo menos, dar mais dignidade para o paciente, melhorar, né, as situações, mas algumas vezes a gente não consegue resolver mesmo o caso do paciente, então a gente tem que tentar achar outras estratégias, né, mas é que isso vai depender muito do caso, mas depende da patologia de base do paciente. Claro. Já emendando nesse assunto que o senhor estava falando, qual seria o tratamento paliativo para incontinência urinária? Desculpa, qual seria o tratamento? Paliativo da continência urinária. Pois é, eu vi que essa pergunta estava no chat. Não é um termo que eu estou acostumado a ouvir, né? Mas seria o que eu comentei agora, né? Então, também vai depender do qual é a situação do paciente, né? Assim, no último caso, o paciente fica com sonda, né? E daí tem toda aquela discussão que eu comentei antes, né? Que tipo de sonda que a gente vai optar. Isso normalmente gera um certo estresse familiar. São poucos as situações familiares em que tem alguém da saúde, alguém orientado. Então, normalmente, manipular sonda é algo que gera uma angústia, né? Então, por isso a gente precisa reforçar, assim, ensinar, tranquilizar a família. Então, a gente precisa de um suporte grande, né? A gente precisa envolver uma equipe grande para tentar traçar né, alguma estratégia para melhorar essa situação do paciente. Né? Tá certo. Outra dúvida que surgiu é quando é necessário... Oi, tudo bom, professora Melissa? Desculpa, Mariana. Nesse sentido, vai ser bem importante a atuação do terapeuta ocupacional para ajudar a ajustar as rotinas, de um psicólogo que pode ajudar a assistir a família também, e como o doutor Guilherme estava falando, uma orientação adequada, tanto do médico quanto do enfermeiro, sobre a sondagem, que às vezes a família tem bastante dificuldade. Isso é muito importante, o que a Melissa está reforçando, porque às vezes são medidas simples, né? Os pacientes e os familiares, eles têm muito medo de mexer em sonda, um pavor, né? E se com calma, né? Se tiver um ambiente melhor, assim, de conseguir ensinar eles, muitas vezes é muito frequente o pessoal aprender a sondar e ver que não é tão difícil, né? Se tiver uma anatomia normal, né? Com treino é possível sim ensinar. Tá certo. Outra pergunta que surgiu é quando é necessário realizar o estudo urodinâmico em mulheres? Bom, o estudo urodinâmico, apesar de eu fazer o exame no consultório, eu acho que eu quase nunca faço um exame que eu peço. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É que se a gente faz uma anamnese bem completa, né, e o diário miccional, ele é extremamente importante nesse sentido, né, então vale a pena dar uma estudada em diário miccional, né, ter um modelo preparado, né, e inclusive um modelo pronto já para fornecer ao paciente. Isso é outra coisa também que é importante. Já tem estudos, até eu mesmo já tive um trabalho que eu apresentei
uma vez, que era comparando a gente fornecer um diário impresso ou a gente pedir para eles anotarem, né? Esse pedido de anotar nunca vinha completo, né? Quando os pacientes lembravam, vinha totalmente irregular. Então é importante que a gente já dê um diário miccional para o paciente, né? Para a família, para ter essa informação bem completa, né? E que não deixe passar nada. Bom, então assim, quando a história do paciente não fecha, né, com o diário miccional não está adequado, a gente vê também que muitas vezes são, né, são pacientes idosos que são cuidados por outros pacientes idosos ou pacientes confusos, né, ou às vezes até vão sozinhos, então a gente não tem como confiar muito, né? A gente está autorizado a fazer um tratamento, um teste terapêutico, né, com as nossas medidas e tratamento medicamentoso também, mas eu me sinto desconfortável em indicar um procedimento cirúrgico sem antes ter uma avaliação urodinâmica. Então, eu acredito que existe uma necessidade de avaliação urodinâmica na situação da gente estar indicando um procedimento cirúrgico ao paciente, porque os procedimentos cirúrgicos, todos eles têm complicações. Dependendo do procedimento cirúrgico, pode deixar sequela no paciente se for mal indicado. Então, antes de fazer um procedimento cirúrgico, é bem importante. Esse seria absoluto, assim, né? Tem indicação. E nas outras situações, quando há dúvida do diagnóstico ou falha terapêutica. Tá certo. Eu acho que foram essas as perguntas, algumas de vocês acabaram respondendo pelo chat. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade da apresentação sobre o tema, que é bem relevante, e agradecer a todos os presentes. Amanhã nos encontramos novamente às 6 horas para mais uma palestra. Obrigada. Certo, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.